Olá, eu sou Guilherme Macalossi, este é mais um Perspectiva Brasil Paralelo, sempre às terças e quintas-feiras, trazendo assuntos do momento. Nessa edição nós vamos falar sobre por que o Brasil é o país do futuro cujo futuro nunca chega. Para tratar desse tema, eu convidei o Ronald Hilbrecht, que é da área da economia, e nós vamos falar um pouco sobre os desafios que o país tem pela frente. Ronald, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Brasil Paralelo. Guilherme, agradeço bastante o convite e a presença de estar aqui nesse programa. Muito bem. O Brasil, no momento em que nós gravamos essa conversa, ele vive um período de enorme instabilidade. E anos anteriores nós caminhamos por uma verdadeira selva de pedras, de inconsistências, de erros e eu diria até de má fé, né? Quando nós vemos o caráter das pedaladas fiscais dadas por Dilma Rousseff, nós entendemos que ali havia um claro propósito de se fraudar o processo eleitoral, de se enganar a população. O resultado disso me parece bem evidente em termos econômicos. Nos últimos 2 anos do governo petista, menos 7% de crescimento, inflação em 10% e desemprego, que é uma equação absurda. Catastrófica. O governo Temer veio e daí implementou uma série de medidas. Mas essas medidas me parecem em risco agora. Eu começo lhe perguntando, o que é possível se fazer nesse contexto? E mais, é possível manter aquilo que foi conquistado nesse exíguo período de tempo que nos separa do fim do governo petista? Essas são as grandes dúvidas que o país enfrenta, né? O grande problema é o seguinte: quando o Temer assumiu, estava muito claro que ele precisava fazer algumas reformas essenciais, senão ele não sobreviveria até o final do mandato. Ele iniciou algumas reformas nesse contexto. Isso foi muito bom para ele, porque ele começou a respirar mais aliviado. A sociedade brasileira aliviou, o PIB parou de cair, agora nós estamos numa lenta recuperação. Pois bem, só que no mundo político a coisa funciona assim. Quando as coisas começam a ir bem, você relaxa os controles de novo. Você não tem mais tanta ênfase em fazer as coisas que deveria. Então o governo Temer ele iniciou muito bem, e ele perdeu o ímpeto porque as coisas melhoraram alguma coisa. A sensação que as pessoas têm é que melhorou alguma coisa. Aí você para de fazer as reformas. Essa é a lógica política. Porque toda reforma daqui para frente, ela vai exigir um grande sacrifício político. Porque cada reforma que você faz, você vai estar afetando algum grupo de interesse que está encastelado no governo, que quer privilégios. Esses grupos eles são organizados, eles conseguem manipular a mídia, eles conseguem se comunicar bem, eles são organizados como grupo de interesse também em cima do governo, em cima... São lobistas de privilégios, no caso. São lobistas de privilégios. Todas as corporações, seja do setor público, setores do setor privado que vivem de proteção, vivem de incentivos fiscais, subsídios e proteção contra a competição, esses grupos eles são organizados, eles são minorias organizadas e eles conseguem extrair uma grande parcela aí do naco do dinheiro público. Um dos temas que não foi abordado, mas que é pauta, principalmente do setor de produção, do setor de comércio, é a reforma tributária. Nós sabemos como é que incide o imposto no nosso bolso e nunca há disposição de mexer na coisa. Como é que o senhor vê a situação? Aí tem aqueles componentes de economia política, como é que os políticos fazem o cálculo deles, né? Para início de conversa, a gente não tem um sistema tributário, a gente tem um horror tributário. É um sistema extremamente complicado, extremamente complexo. Né? Nenhum advogado tributarista, que são os especialistas da coisa, eles conseguem entender o que está acontecendo. Eles não têm um domínio completo, ninguém tem um domínio completo sobre esse negócio. Então, é um sistema que ele é ineficiente pela complexidade e ele é muito caro de ser administrado. Né? Ele é muito caro de ser administrado e é muito caro para a sociedade, porque a sociedade tem que se engajar num enorme esforço também para conseguir pagar os impostos da maneira como o governo quer. Tem gente, por exemplo, no Brasil que tem dificuldade enorme de pagar IPTU, por exemplo.
Não, é tudo muito complicado. A vida do brasileiro típico, do brasileiro comum, é muito complicada por causa dessas complexidades, né? E a pergunta é, todo mundo melhora se você melhorar o sistema, se você fizer uma redução drástica de impostos, fazer simplificação, tornar o imposto o sistema tributário mais justo, trocar imposto sobre consumo, que afeta predominantemente as pessoas mais pobres, por imposto de renda, que afeta as pessoas, digamos assim, mais ricas. E as pessoas mais ricas, elas têm mais propriedade, elas dependem mais de serviço de governo também. A principal função de governo é proteger a propriedade. Então, você mudar o sistema que é predominantemente de imposto sobre consumo para imposto sobre renda seria uma grande conquista. Mesmo porque todos os países desenvolvidos, eles migraram de imposto sobre consumo e taxação sobre comércio exterior para imposto de renda. Então, esse é um padrão internacional de países desenvolvidos. Isso ajuda a organizar o sistema tributário e ajuda a simplificá-lo também. Mas a pergunta que é relevante aí, mas se vale a pena simplificar, se você tem ganhos para o governo de administrar um sistema que é menos complexo, custa menos caro, você tem ganho para o cidadão, que é um sistema menos complexo para você satisfazer as exigências do governo, por que você não faz uma reforma tributária? Aliás, quando eu ouço falar de reforma tributária, é sempre no sentido de melhorar a forma de o governo arrecadar e menos de o governo facilitar a vida do pagador de imposto. Isso, o consumidor. O governo tipicamente ele tem uma visão puramente fiscalista, ele quer encontrar alguma maneira de arrecadar mais. Infelizmente, as nossas autoridades públicas, elas não entendem que governo existe para facilitar a vida das pessoas na sociedade, para ajudar a organizar a vida econômica das pessoas na sociedade. Eles não têm essa visão. A visão que se tem no governo do Brasil é de extração de recursos da sociedade. É uma visão completamente diferente, que leva ao estado de subdesenvolvimento que nós temos. Mas por que não se faz uma reforma tributária se é do interesse, em princípio, de todo mundo? O grande problema que você tem, ele está centrado no mundo político. Fazer uma reforma tributária hoje implica num investimento, em você gastar muitos recursos para fazer a reforma. Mas que recursos seriam esses? Você vai ter que trocar, por exemplo, boa parte do sistema, você vai ter que testar para ver se não vai perder receita, se não vai ganhar receita, se não vai prejudicar muito determinados grupos que não são necessariamente protegidos pelo governo. Tem que fazer um grande cálculo. Isso gasta tempo e recursos também. Só que o problema é o seguinte, os políticos que estão aqui hoje é que deveriam estar fazendo essa reforma. Mas essa reforma ela vai ter um custo concentrado no curto prazo, que são esses custos de adaptação, né? Mas quem vai se beneficiar de maior receita futura, por você descomplicar o sistema, são os próximos políticos. Não necessariamente os políticos de hoje vão capturar os ganhos, mas eles vão incorrer no ônus de fazer a reforma. Incorrer em ônus, incorrer em custos, significa dizer que você vai perder voto. Então, os políticos eles pensam, raciocínio político no mundo inteiro é assim. Existem evidências empíricas que reforma tributária depende desse tipo de questão. O grupo de políticos que faz a reforma hoje, eles incorrem em custos. Quem vai capturar os benefícios serão os próximos políticos depois das próximas eleições. E você não quer favorecer os teus inimigos políticos. Então é melhor não fazer. Esse é o cálculo que se faz. O mais interessante é que, nesse aspecto, os únicos prejudicados são os cidadãos. Sim. E me parece haver em relação ao aspecto tributário, nós vamos falar das outras áreas, mas uma desesperança completa. Na verdade, sempre a expectativa de que vai se pagar mais. E, aliás, as políticas fiscais, em geral, levam a isso com raríssimas exceções. Aí vem o outro lado da lógica política. Tá? Quando a gente vai no supermercado, nós, pessoas privadas, a gente vai no supermercado, na mercearia, ou comprar um liquidificador, a gente compara marcas, a gente olha preços, a gente faz pesquisa na internet, eu quero comprar um livro, queria comprar o livro do Eduardo Janetti, né? Aí descobri que pela internet a maior parte das livrarias vende a 60, mas tem uma que vende a 29. As pessoas fazem esse tipo de pesquisa porque elas estão lidando com o seu próprio orçamento. Agora o político ele trabalha num mundo fantástico, porque ele gasta o dinheiro dos outros, né? Então o político tipicamente, isso é uma questão de incentivos, não é nada contra esse ou aquele
político. Está falando do político em aspecto geral. Em aspecto geral, natureza, na estrutura de incentivos que permeia o mundo político, só para deixar claro. Para um político, ele está gastando dinheiro dos outros, com os outros. Então, quando você gasta o teu dinheiro contigo mesmo, você está preocupado com duas coisas. Com custo, você não quer estourar teu orçamento, e com qualidade do que você está comprando. São os dois grandes fatores que você presta atenção. Um político, quando gasta o dinheiro dos outros com os outros, ele não está nem preocupado com o custo, não é relevante para ele, é dinheiro dos outros que ele está gastando, nem com qualidade, porque não está gastando com ele. É por causa disso, por causa dessa, digamos assim, natureza perversa da estrutura de incentivos no mundo político, é que as decisões políticas elas custam tão caro e são tão ruins. E aí vem a lição essencial disso aí. Quanto mais poder você der para os políticos, mais bobagem eles vão fazendo. Um sistema político ideal é que ele limita a atuação de políticos só naquelas áreas onde efetivamente você consegue ajudar a sociedade a viver melhor, que é o caso de provisão de certos bens públicos, é o caso de resolução de alguns problemas de mercado, tipo externalidades, mas você não pode deixar eles fazerem muito mais, porque senão as decisões deles, por natureza, prejudicam a sociedade e beneficiam eles mesmos. Ronaldo, eu mencionei antes desesperança e eu vejo isso porque é cada vez maior o fluxo de jovens brasileiros, principalmente das classes média e média alta, saindo do país, indo para o exterior, morar, fazer a vida lá fora. Ou seja, nós estamos perdendo boas mentes. Estamos perdendo capital humano. E há um enorme déficit de capital humano no Brasil. A coisa mais importante que um país tem são as suas pessoas. E os pais, sabendo que a situação é essa, eles falam, fujam daqui, vão embora daqui. Porque o Brasil está destruído. Esse é um problema seríssimo, que é o futuro, né, que estava para vir, ele chegou. E o futuro chegou e está nos cobrando uma conta muito cara. A conta cara, ela vem da onde? Nós perdemos a noção do que é importante para uma sociedade prosperar. O que nós desejamos todos na vida em sociedade é uma vida próspera e pacífica, e onde a gente consiga realizar ou buscar a realização dos nossos sonhos ou planos individuais, sem violência. O Brasil é antítese disso. O futuro veio. Por quê? Porque a gente está insistindo nas mesmas coisas há várias décadas, achando que se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, um dia o resultado vai ser diferente. Não vai. A gente perdeu também, além da noção de uma sociedade justa, aberta, a gente perdeu também a noção de urgência e de prioridade. A noção de urgência é o seguinte, tem certas coisas que vão levar 1 ou 2 gerações para frutificar. Então você precisa tomar as decisões o mais rápido possível. Nós aqui no Brasil, nós desenvolvemos uma expressão que estrangeiro nenhum é capaz de entender, que é o rolando com a barriga. Esse aqui é um problema difícil de resolver, vamos jogar ele para frente, vamos empurrar com a barriga. Nenhum estrangeiro consegue entender, mas essa é a nossa técnica de resolução de problemas. O Brasil seria, em vez de o país do futuro, o país das decisões futuras? A gente tá esperando que de alguma forma as coisas vão se consertar naturalmente. Elas não vão se consertar naturalmente. É preciso a gente ter visão daquilo que a gente quer e é preciso a gente construir o nosso caminho. O caminho na direção correta ele não vem naturalmente, não. Nós citamos aqui a questão tributária, que pesa sobre o bolso de todo mundo e talvez das prioridades da população em termos da área econômica seja talvez até a mais latente depois do emprego. Primeiro, a pessoa quer receber, precisa trabalhar. Segundo, depois ela não quer ficar dando dinheiro para o governo, ela quer guardar o capital para si, para poder comprar o que gosta, enfim. Uma reforma tributária que beneficiasse a população em detrimento dos políticos teria de abarcar necessariamente uma completa simplificação tributária e uma mudança do perfil arrecadatório dos impostos. Você tem que eliminar vários impostos a título de simplificação e você tem que fazer uma migração em massa de imposto sobre consumo para imposto sobre renda, que é o padrão de países que se desenvolveram.
porque esse sistema ele é mais fácil e ele é um pouco mais justo do que o sistema que nós temos. No caso aqui do Brasil, os pobres pagam mais impostos. Pagam percentualmente muito mais imposto do que ricos. Eu não quero, isso não é nada contra ricos. Não estou dizendo que... Alguém poderá dizer que esse é o receituário, inclusive, de partidos de esquerda, que querem imposto sobre grandes fortunas. Como é que dá para diferenciar isso que você está falando do que é proposto, por exemplo, por um Guilherme Boulos da vida? Primeiro, eles têm uma concepção sobre a vida em sociedade que é absolutamente errônea, né? É uma concepção de que a vida em sociedade é um jogo de soma zero, é que nem futebol. Você tem o time de lá ganha, o time daqui perde. A vida em sociedade não é isso. Mercados, eles provocam ganhos mútuos. Mercados, qualquer relação voluntária, você só entra numa relação voluntária se você ganhar alguma coisa. E a outra parte também. Então a vida em sociedade, numa sociedade livre de relações voluntárias, baseadas no princípio de negociação e consentimento mútuo, as sociedades baseadas nisso, elas conseguem prosperar porque isso cria riqueza. As duas partes ganham. A visão que o pessoal de esquerda tem é muito inspirada na visão marxista de luta de classes. Se um lado ganha, o outro lado perde. A organização da sociedade livre, baseada em consentimento, em negociação, em mercados, é uma sociedade de ganho mútuo. Todo mundo ganha participando de uma sociedade assim. Essa é a diferença conceitual. Então, agora, voltando... Por exemplo, aquela filosofia do Occupy Wall Street, ou de grupos como o MST e MTST, que vivem dizendo que 1% concentra a maior parte da riqueza, dos 99% não tem, dando a entender que esse 1% concentrou riqueza porque tirou dos outros 99%. Aí a gente tem que entender uma sociedade de mercado e o Brasil. O Brasil está muito longe de ser uma sociedade livre de mercado. E sim, essa crítica que eles têm, ela está correta, mas eles têm os argumentos errados, né? A sociedade não é assim. Nós temos uma grande distorção nas relações da sociedade, porque o Brasil, a sociedade brasileira, o governo do Brasil em particular, está organizado de uma forma que em economia se chama de... são organizações extrativistas. As pessoas que se apoderaram do governo, o que elas fazem é transferir renda do resto da sociedade para elas. Isso é uma distorção. Isso não é uma sociedade livre. A sociedade livre, que a gente chama, um prêmio Nobel em economia, Douglas North, ele chama de Open Society, sociedade aberta, aquela sociedade que gera prosperidade para todos, com inclusão social. São sociedades onde o governo ele se presta para prover bens públicos e proteção à propriedade privada. Bens públicos são bens que são do interesse de todo mundo. E um sistema baseado em propriedade privada, de relações, novamente, consentidas e voluntárias, isso é a base de prosperidade. É isso que você precisa. As nações ricas, elas funcionam desse jeito. O papel do governo é completamente diferente do papel do governo na nossa sociedade. Aqui nós transferimos riqueza para quem se apropriou do governo. E a quem se apropriou do governo? As corporações públicas, né? Você pode ver todo dia nos jornais, independentemente de recessão, independentemente de queda na renda, aumento de desemprego, tem várias corporações públicas que estão demandando aumento do salário real, aumento na parcela de apropriação do orçamento público. Isso é um absurdo, mas é porque a lógica do sistema é esse. É uma lógica horrível, que não permite com que o Brasil prospere. E sim, se a gente olhar nesse sistema, que não é um sistema de mercado, sim, isso envolve transferência de alguns grupos para outros, mas é isso que a gente tem que combater. A saída de grupos como MST, PCdoB, PT, é você acirrar esse sistema de transferências. Em vez de você romper com essas transferências... É a receita do desastre. É a receita do desastre, é acirrar esse tipo de coisa. É simplesmente outro grupo que vai capturar a renda dos outros. A única coisa que eles defendem é isso. Troca o comando do grupo extrativista. Não? Exatamente. As empresas, elas fecham o tempo inteiro, em processos longos, demorados.
Tanto é que se criou a cultura no Brasil de dizer, não vá criar uma empresa, isso é loucura. Faça um concurso público. Um pouco sobre isso, por favor. E é loucura mesmo você virar empreendedor aqui no Brasil, porque o risco é muito grande, os óbices, a burocracia de governo, quantidade de impostos, taxas, emolumentos, licenças. Emolumentos é um nome que eu adoro. É um termo técnico de cartório, assim, que é uma coisa maravilhosa. É o ápice da nossa burocracia. Né? É a cereja do bolo da nossa burocracia. Né? Aí tudo isso custa muito caro. O grande problema dos pequenos empresários é a quantidade de impostos, taxas, restrições, licenças. É muito difícil você abrir um negócio aqui no Brasil. Se a gente parar para pensar, existe um relatório anual do Banco Mundial, que é o Doing Business. Ele mede a qualidade do ambiente de negócios em cada país, que se refere à capacidade ou à facilidade que você tem de fazer negócio. De 190 países, o Brasil é o 125º, um dos piores ambientes regulatórios do planeta. Só para você ter uma ideia, o Chile, se eu não me engano, no Banco Mundial, ele está em 33º. E o Chile é a nação mais próspera da América Latina. Não só tem a maior renda per capita da América Latina, mas com as maiores taxas de crescimento também. O Chile é o único país da América Latina que está crescendo em direção ao padrão de vida das sociedades mais ricas. O resto da América Latina não consegue fazer isso. Um dos segredos do sucesso do Chile é um bom ambiente de negócio. Existem várias coisas que depois eu posso mencionar melhor, mas uma das coisas é um bom ambiente de negócios. Você facilitar a vida das pessoas para fazer negócios. Aqui no Brasil é tudo muito complicado. O risco é muito grande. Tanto é complicado, Ronald, que tem casos de prefeituras que facilitam a obtenção de alvará e elas são transformadas em cases, assim, o secretário da pasta de finanças acaba palestrando por todo um estado para falar do grande feito da gestão municipal, que foi permitir que os empresários obtenham alvará em um dia. Quer dizer, alvará é a autorização dada pelo governo para que você possa produzir. Sim. Gerar riqueza. Existem vários casos. Às vezes demora meses um alvará. Eu já fui secretário de finanças, Ronald. É um horror. Aliás, parte da minha ojeriza pelo Estado se dá pela minha atuação dentro do Estado, porque eu ficava andando com os empresários de um lado para o outro, atrás de documentos, e naquela filosofia do vender facilidades depois de ter criado dificuldades. Que eu me sentia mal, porque o cara, a única coisa que ele queria fazer era montar o negócio dele, empregar algumas pessoas e faturar um pouco. Para você entender, para o cidadão comum entender como isso é complicado, há uns poucos anos atrás, um jornal local fez uma reportagem bastante interessante de um casal na periferia, aqui de Porto Alegre, que perdeu o emprego, juntou as poupanças e compensações trabalhistas e resolveram abrir uma pizzaria no bairro. Eles levaram 6 meses para conseguir legalizar a pizzaria. É 6 meses que você tem que pagar um monte de coisa para o governo, é 6 meses que você não ofere renda, é 6 meses que você tem que pagar aluguel. Né? Isso causa um prejuízo terrível para pessoas mais pobres. Esse casal, eles podiam estar com a preocupação, abriram a pizzaria, querem cativar clientes, eles vão ser empreendedores, eles vão procurar melhores fornecedores de queijo, de tomate, de trigo, eles vão procurar criar sabores novos. Essa devia ser a preocupação central deles. Agradar o consumidor, atrair consumidores e ganhar a vida fazendo isso. Eles passaram 6 meses não conseguindo abrir, não conseguindo legalizar a pizzaria. Ninguém consegue ficar 6 meses sem oferir renda. Isso é um caso de milhares. Esse é um caso que ele simplesmente diz qual que é a gravidade do problema regulatório que a gente tem. Esse negócio dos tentáculos do governo, a querer regular, comandar e restringir o que as pessoas podem fazer. Isso que está acontecendo no Brasil, e tem que ser celebrado, um dia para dar o alvará, isso tem que ser aplaudido, porque a prática nossa é muito mais tempo. É você atrasar a vida das pessoas, é você empobrecer a vida das pessoas
por causa desse aparelho regulatório que nós temos. Não, no caso eu acho que, obviamente, as prefeituras O Canadá, se eu não me engano, em um dia você tem o alvará na mão. Em um dia você entrou com o pedido, em um dia você pode começar a trabalhar, a produzir. O sentido da minha fala em relação a esses municípios que conseguem facilitar a vida dos pequenos empresários é que tal é a situação da burocracia nacional, tão rigorosa ela tão asfixiante ela é, que quando uma prefeitura foge a essa lógica terrível, acaba se transformando quase que numa celebridade. E é isso que é, na minha avaliação, escandaloso, porque não devia ser assim, devia ser exatamente o contrário. E sob o contrário. ponto de vista de arrecadação da prefeitura, a prefeitura que faz isso, ela deveria anunciar na imprensa para atrair pessoas, atrair empresas para a sua cidade. Se aumenta a atividade econômica, vai ter mais pessoas, mais mercado e mais arrecadação. Esse tipo de coisa deveria ser do interesse também das prefeituras e governos. Só que a lógica política é outra. Um outro aspecto que incide sobre empresas e sobre negócios que são feitos e até relações de trabalho, já que foi uma das pautas dos últimos anos, a mini reforma trabalhista, que eu acho que foi mini, não foi uma ampla reforma. Eu, na verdade, nem diria que é reforma, um remendo que foi feito na legislação trabalhista. Mas e há um livro do Marcelo Gresutin, que é professor de Direito de Processo Civil, de Processo de Trabalho, e ele aponta as dificuldades logísticas de empresários em lidar com a legislação trabalhista. Porque eles são colocados exatamente na mesma situação dos grandes empresários. Os grandes empresários, eles têm departamentos jurídicos, eles têm receita. Agora, os pequenos empresários, quer dizer, o sujeito, por exemplo, abre um comércio de cachorro-quente. O funcionário, que é o assistente, que está ali para colocar salsicha dentro do pão, ou até para embalar o cachorro-quente, ele não tem uma vida, um padrão de vida muito inferior ao do chefe dele. Se ele bota o dono do comércio na justiça, ele pode quebrar. Ele quebra o negócio. O que acontece é o seguinte, isso a falta de contato dos operadores da justiça do trabalho com o mundo real. Eles acham que todo mundo é multinacional, que tem um grande escritório de advogados, que pode gastar fortunas e repassar esse custo para os clientes de forma módica, porque quando você vende muitos produtos, você tem escala de produção, você consegue sustentar facilmente um grande escritório de advocacia, porque o custo adicional para cada produto vendido é muito pouco. Isso dá para fazer, empresa grande pode fazer. O que você está dizendo é que pequenos produtores, pequenas empresas, eles não conseguem fazer isso aí. O custo de negociação trabalhista, de enfrentar um processo, inviabiliza o negócio. Isso é um problema que só esse problema já diz o seguinte, olha, a legislação trabalhista tudo isso precisa ser bastante simplificado, não para melhorar a vida dos grandes, mas para viabilizar a vida dos pequenos empreendedores. Os pequenos empreendedores, eles estão numa situação muito complicada nesse processo. Exatamente. Estão englobados num contexto onde eles não têm ferramentas para lidar com a situação. E acabam quebrando, não é só a legislação trabalhista. Se a gente olhar várias outras legislações na área de saúde, ambiente, tudo isso você pensa para as grandes empresas e você acaba inviabilizando o pequeno produtor. Tem vários exemplos que podem ser contados, né? Por exemplo, mudanças no processo de produção de queijo por questão sanitária, né? Se você for no interior, tem vários pequenos produtores de queijo. Do interior, lá da Serra Gaúcha. Isso, que fazem queijo, digamos assim, em casa. Mas da vaca, diretaço. E ninguém nunca morreu disso aí, porque a pequena produção você vende mais para os amigos, para os conhecidos, para o pessoal do bairro. Aí vem legislação sanitária, que diz que você precisa ter equipamento, precisa estar tudo higienizado, tudo de aço inox. O custo para você obter esse equipamento para um pequeno produtor inviabilizou a coisa. Ele vai parar de produzir, o país empobrece. Ronald, com relação a outra temática que eu acho que é importante
nessa situação é o desincentivo que isso gera. O desincentivo geral. Sim, É como se fosse um círculo vicioso. E daí, já que tu mencionasse a questão do queijo, eu acho que nós podemos pegar um caso que aqui no Rio Grande do Sul foi muito sensível para a sociedade e que gerou o necessário debate sobre o tema, mas que, como consequência objetiva na vida econômica, trouxe prejuízo, que foi o episódio da Kiss. Houve uma série de falhas lá em Santa Maria em relação àquela boate, centenas de pessoas morreram, foi terrível sobre todos os aspectos, e principalmente sobre o aspecto humano. Sim, mas eu me refiro, no caso, à reação dos políticos em prevenir a situação, foi criar uma legislação que basicamente vê em cada estabelecimento comercial uma possível Kiss que vai se repetir. Quer dizer, hoje as dificuldades para tu conseguir, por exemplo, um alvará de bombeiro são enormes. E às vezes é pro escritório, onde a única coisa que tu vai fazer é escrever na frente do computador. E você tem estruturas, prédios que é muito caro você atender a legislação atual. Porque a legislação atual supostamente é para proteger mais, mas você tem que levar em consideração toda a estrutura física que você tem, né? Às vezes essas duas coisas não são compatíveis. Esse problema é um problema sério, sim, de qualquer maneira. O grande problema é que a combinação de fatores que levou à catástrofe da Kiss, né, ela sugere que você deva encarecer demasiadamente a vida de toda atividade, de toda casa noturna. Eu não sei se a solução, que é uma solução assim, com forte emoção, eu não sei se soluções à base de emoção são soluções eficientes. Mas sim, eu acho que tem que ter alguns critérios mínimos, inclusive de bom senso. Brincar com fogo de artifício num ambiente fechado, isso não tem o menor cabimento. Mas o que me preocupa nesse caso, e eu acho que ele afeta muita gente, é que os cuidados necessários para determinados estabelecimentos comerciais, que de fato trazem uma série de cuidados que são importantes, eles não se aplicam a outros, cuja atividade é completamente diferente. Assim como acontece, como a gente mencionou aqui na legislação trabalhista, que ela é igual para todos, nesse caso acontece a mesma coisa. O cara tem um escritório de contabilidade lá, e ele tem que se adequar exatamente às mesmas regras que uma boate. Casas grandes, casas noturnas grandes, aí sim tem que ter várias saídas de emergência. Agora, ambientes pequenos, é muito difícil você conseguir isso. Tem certas legislações que impõem um ônus demasiadamente grande para os pequenos. Esse é o grande problema que a gente sempre pensa. Isso não é só para a legislação, para esse caso, mas de forma geral, o Brasil inteiro pensa em legislação do tipo sapato de tamanho único. Tem que caber no pé de todo mundo. E fica muito desconfortável para quase todo mundo, exceto para aquele que tem o número do sapato. Legislação sapato de tamanho único, são legislações que, por exemplo, o governo federal faz. Mas o Brasil é completamente diferente. Nós aqui no Rio Grande do Sul podemos ter meios diferentes para resolver os nossos problemas. O pessoal no Acre, no Rio de Janeiro, pode ter meios diferentes. Então, a melhor legislação é aquela que está mais próxima do beneficiário, que é a sociedade. Então, é melhor deixar que a legislação seja feita no âmbito dos estados ou dos municípios, que deixar o encargo do governo federal. Do que centralizar. Porque aí vira sapato de tamanho único, vai ser desconfortável para todo mundo. Nós analisamos aqui várias coisas assim, que interferem no futuro viável da nação. Falamos um pouco sobre tributação, falamos sobre relações de trabalho, falamos sobre legislação, falamos sobre centralização de decisões. E daí eu lhe pergunto, se nós temos todas essas condicionantes atualmente em vigor, e elas estão, e produzem os efeitos que produzem, como é que nós podemos ir para frente, melhorar e buscar o exemplo das nações que prosperam? Qual é a receita dessas nações? O que nós podemos tirar de lá de positivo e nós podemos aplicar aqui? Às vezes a gente pega o que é de lá e o que não é tão bom ou o que não serve para nós e não dá muito certo. Eu vou fazer uma analogia com medicina. Né? Você tem algum problema de saúde,
você vai no médico, o médico te examina, faz o diagnóstico e te dá uma receita. Os remédios que você tem que tomar. Você só vai melhorar se você tomar os remédios e provavelmente mudar alguns hábitos que você tem. Você não vai poder mais comer tanto carboidrato, não vai poder comer doce, vai ter que beber menos, não pode fumar, um monte de coisas que você tem que se ajustar. A vida em sociedade, ela funciona mais ou menos dessa mesma maneira, né? Por exemplo, se a gente olhar para os países ricos, eles têm algumas características em comum, né? Um país rico, o que ele tem? Ele é um país próspero, renda per capita elevada, e ele tem inclusão social. Vão ter pessoas pobres, né? Mas os pobres em países ricos vivem muito melhor que pobres em países pobres. Mesmo, vale a pena ser pobre num país rico também, em comparação com outros países. Eu quero dizer o seguinte, países prósperos, eles geram inclusão social. A vida dos pobres melhora também, melhora a vida de todo mundo. Qual conjunto de fatores que caracteriza os países mais ricos? Os fatores, a grosso modo, são esses que a gente consegue agrupar. Primeiro, você tem que ter mercados competitivos, e mercados competitivos com ajuda do Estado. Como é que o Estado pode ajudar mercados a serem competitivos? De duas maneiras, basicamente. Primeiro, com regulação. A regulação tem que ser eficiente, ela tem que fazer com que novos entrantes consigam entrar, que é o contrário do que a gente tem aqui no Brasil. O governo não pode vender privilégio para setores. Essa coisa que a gente criou aqui de campeão nacional, de subsídio, incentivo fiscal para certos atores, isso não funciona, né? Você tem que organizar mercados de forma competitiva, inclusive com o judiciário. Essa outra parte que a gente não mencionou, mas o judiciário que garante respeito a contratos, que é uma terceira parte imparcial no que diz respeito a contratos. Isso é importante. Então, mercados competitivos com apoio de governo. E o apoio de governo é com regulação eficiente e apoio jurídico. Segundo pilar da prosperidade, competição em mercados é sensacional, porque faz com que os produtores eles cooperem com os consumidores. Num caso de monopólio, o monopolista ele não precisa melhorar produto, não precisa baratear produto, não precisa inovar, porque ele tem um mercado cativo. Competição é um grande mecanismo de cooperação na sociedade, né? E não pode faltar competição no mundo político. A gente tende a achar que democracia é uma palavra mágica que resolve qualquer coisa, mas temos que tomar o seguinte cuidado. A gente não pode deixar que democracia seja aquela situação dos dois lobos e de uma ovelha decidindo o que vai ser o jantar. A democracia tem que ser um mecanismo para fazer com que o mundo político seja mais competitivo. Se a gente olhar para o Brasil, a gente tem voto, né? Mas se você olhar os grupos que estão no poder, eles estão no poder há muito tempo. Os candidatos, agora para 2018, são os mesmos de sempre, com poucas novidades. E as novidades, boa parte delas é inviável. Nós não temos... Ou que suscitam dúvidas. Sim. O que acontece, assim, para ser bem explícito, né, existe um conluio da classe política para manter tudo do jeito que está. E conluio na classe política, isso é falta de competição no mundo político. Isso é muito ruim. É muito ruim porque se você tiver poder, se tiver algum grupo com poder político, mesmo dentro desse conluio, e conseguir se manter no poder, para ele se manter no poder, ele vai ter que receber contribuições do setor privado. Para receber contribuições do setor privado, ele vai precisar vender privilégios. E aí você tem toda essa situação que está aqui no Brasil hoje. Grupos empresariais fortes fazendo doações para 2 ou 3 candidatos, e depois quem não interessa quem ganhe, eles vão receber os seus privilégios de volta, pela contribuição que eles estão fazendo para os grupos. Então, competição política é fundamental, da mesma forma como competição
no mundo econômico. Então, mercados competitivos, política organizada de forma competitiva. Terceiro pilar fundamental é Estado de Direito. Estado de Direito, aí ele diz o seguinte: ninguém pode estar acima das leis, ninguém individualmente ou em grupo pode estar acima das leis. E o motivo disso é muito simples. Se tiver alguma pessoa ou um grupo de pessoas acima das leis, significa dizer que ele pode violar direitos alheios com impunidade. Isso enfraquece mercados, isso facilita a concentração de poder político. Então, os 3 primeiros pontos. Outro ponto extremamente importante diz respeito à estabilidade macroeconômica. A estabilidade macroeconômica é o palco, ela provê o palco onde a atividade econômica da sociedade vai se dar. Se o palco for instável, a dança vai ser feia, o espetáculo vai ser feio. Então, para você prover estabilidade macroeconômica, as melhores políticas que você tem, a parte a gente tem metas de inflação, câmbio flutuante e responsabilidade fiscal. Você precisa das 3, a gente só tem 2. A gente não tem responsabilidade fiscal. É muito difícil para nós sermos fiscalmente responsáveis. Então, essas são as coisas que você precisa, são os fatores que são comuns a toda a sociedade rica e socialmente inclusiva. Nós não temos mercados competitivos, boa parte dos mercados são altamente concentrados, são oligopolizados, eles recebem proteção de governo, grandes mercados recebem subsídio, incentivo fiscal, ou seja, são mecanismos anticompetitivos. Você tem proteção contra comércio exterior, o Brasil é um dos países mais fechados do planeta, então no quesito mercados competitivos a gente não tem. No quesito competição política, a gente não tem, porque os principais partidos estão em conluio contra a sociedade. Estado de Direito, a gente está tendo um respiro aí que talvez a gente possa eventualmente ter Estado de Direito se a Lava Jato conseguir prosperar e formar um padrão no judiciário. Mas a gente não tem Estado de Direito ainda. E a gente não tem estabilidade macroeconômica, a gente está sempre na corda bamba. A gente está sempre em busca aí de alguma lei mais restritiva, de políticos mais sensatos, mas a gente também não tem. E é por isso que o Brasil não consegue se desenvolver. No fundo, existe um bom diagnóstico que é dado por vários indicadores. Você tem o índice de empreendedorismo global. O Brasil é 98º em 130. Os fatores que permitem empreendedorismo criar riqueza, e desses fatores o Brasil está muito ruim na fotografia. Você tem o índice de competitividade do Fórum Econômico Mundial. O Brasil também está lá embaixo, entre 137 países. No relatório do Banco Mundial são 190 países, o Brasil está lá na rabeira também, porque o nosso ambiente de negócios é muito ruim. E você também tem índice de liberdade econômica, e todos esses indicadores, eles fazem parte do diagnóstico, eles te ajudam a encontrar quais são os principais gargalos que a gente tem. E a gente poderia ter algum político que se aproveitasse desse diagnóstico, e dissesse: nós vamos fazer essas reformas, nós vamos reduzir os dias para conseguir alvará, nós vamos melhorar o ambiente de negócios. Infelizmente a gente não faz isso. Então, pegando economistas como médicos, eles ficariam muito frustrados, porque você tem um bom diagnóstico, você sabe para onde que você deve ir, mas o paciente se recusa a tomar os remédios. Muito bem. Ronaldo, obrigado pela sua presença aqui no Brasil Paralelo. Te deixo com a última palavra. Eu que agradeço o convite, e eu espero que nós, brasileiros, consigamos ao longo desses poucos meses aí até a próxima eleição, discutir com seriedade aqueles problemas que realmente estão afetando as nossas vidas, que os principais candidatos até agora não se dispuseram a discutir. Muito bem, este foi o Perspectiva Brasil Paralelo, sempre às terças e quintas-feiras com conteúdo exclusivo sobre os temas do momento. Nós voltamos na próxima edição. Até mais.